Ok, então iniciamos a nossa palestra hoje, dia 16 de julho. O Aloísio vai apresentar as nossas panelistas, agradecemos desde já e vou passar para o Aloísio para fazer as apresentações formais. Aloísio. Vou apresentar as panelistas, mas com o sentido brasileiro da palavra, que os lusitanos têm uma outra percepção desse nome aí. Você já Ah, é? Então, somos todos brasileiros. Ok. Sim. Desculpe se o ofendi, como dizem. Não, está tudo bem. Bom, é um prazer enorme recebê-las no nosso clube. É um clube que não é nosso, ele é dos brasileiros rotarianos. Isso tem muito a ver com o que nós fazemos aqui, com as dificuldades, que não são poucas, dos brasileiros que vivem no exterior e que querem ter o Brasil no coração, e também nos seus negócios, às vezes, na sua vida em geral, que é uma complementação natural entre o que se faz aqui e o que se faz no Brasil. Hoje em dia, com modernidade de transporte, etc., tudo aquilo que a gente já sabe, e nós procuramos, de alguma maneira, aplicar. Tem sido difícil, como nós sabemos, as dificuldades de botar e colocar esses conceitos na cabeça de pessoas que nunca vivenciaram certas atividades. Não é questão de classificação de pessoas, é mesmo exposição à atividade. Os brasileiros, de um modo geral, eles não praticam nem política, né? Só no jornal, só na conversa. Eles não fazem parte de grupos, tal, com várias exceções. Então, isso tem sido muito difícil. E o governo, às vezes, ajuda de forma espetacular e, às vezes, também um descaso total. Então, isso tudo sempre deixou o pessoal meio solto. Eu estou aqui nos Estados Unidos há quase 50 anos, vi esse processo acontecer, mas só me dediquei a ele quando vim morar na Flórida, foi há 20 anos atrás, quando eu vi mais perto a necessidade de apoio e de auxílio e de desenvolvimento, mais do que tudo. Só para citar um número, nós todos, brasileiros no exterior, se considerados como um grupo, um agregado humano independente, nós seríamos a quarta cidade brasileira, em termos de população e com renda per capita acima da média brasileira e com um índice educacional também bem acima do brasileiro. Nossos filhos e netos estudam nos Estados Unidos, estudam na Europa e estudam nos melhores lugares. E até no Brasil também. Não é nada contra. Mas, enfim, então nós temos esse tipo... E isso são pérolas que nós temos e nós não usamos, até porque não nos deixam falar. Eu, às vezes, fico deprimido também com o assunto, mas é verdade. Até não nos deixam falar porque não há eco e tal. Mas nós estamos sempre lutando e sempre procurando trazer o que há de melhor. E nessas minhas andanças, uma das coisas que eu vi melhores foi em 2013, quando eu conheci o Grupo Madalenas, na Suíça, liderado pela Lúcia, e eu vi que o esforço de uma pessoa, quer dizer, eu sei que há parceiros, desde que não nos escutem, que ficariam ciumados, há pessoas que ajudam e tal, e muito bem, mas quem tocou a ideia, quem lutava, quem ia para a fila. Uma vez eu fui a Berna encontrar com clientes e tal, e a Lúcia foi me visitar para o café da manhã. Ela mora a 1h30 da cidade, não é isso? 2? 1h30. De Berna. Quer dizer, é um sacrifício, pegou um trem, foi lá, conversou comigo, voltou para casa. Quer dizer, naquele dia, a manhã dela, foi quase que embora nos nossos conceitos tradicionais. O que aconteceu? O Rotary já existe há um pouco mais de 100 anos, foi em 1912, se não me engano, eu devia ter isso de cor, mas, enfim. E ele é internacional na sua essência. E ele não encontra barreiras nem humanas, nem geográficas, políticas, ele não quer saber de... Então, ele teve a visão de que esses grupos também têm espaço no Rotary. Nessa jornada, pode até se desenvolver como um grande catalisador de atividade e que o céu é o limite. Então, organizaram o primeiro Rotary Club em português no exterior. Vocês sabem que também deve ter esse assunto lá nas outras comunidades.
quando o brasileiro começa a ficar um pouquinho melhor de vida e tal, ele acha que ele não é mais brasileiro, ele começa a querer falar a língua local. Tem uns conflitos de personalidade, não são todos, mas há um pouquinho disso. E especialmente na turma de cima para baixo. Mas então o Rotary foi muito bom, porque o Rotary é internacional e ele abriu essa porta. E aqui nós estamos e falamos português, não importa onde nós estejamos. Nós vamos falar português. E, claro, a primeira experiência está indo bem, dentro da medida, mas, é claro, vai demandar muito tempo. Então, para não ficarmos falando só na história do Rotary e na nossa própria, nós temos procurado, especialmente agora na nossa nova gestão, sugerido pelo Douglas Reiser, que era o nosso presidente até então, nós procuramos temas mais relevantes e que pudessem chegar ao coração dos brasileiros e desenvolver seus negócios e viver melhor. E falou-se alguns tempos, saiu um pouco do dia a dia e surgiu um dos temas foi o assunto do tráfico humano. E, claro, quando fala tráfico humano perto de mim, eu não posso deixar de me lembrar de vocês. E, na mesma hora, eu falei e tal, e a ideia foi muito boa, até porque dizem aqui que a Flórida é um dos hubs desse problema a nível de Estados Unidos. E nós eu ouvi a primeira vez isso lá com vocês e aqui eu também ouvi. Então, eu sugeri, foi aceito e nós entramos em contato com vocês. Então, esse aqui é o objetivo, é trazer assuntos importantes, relevantes, como esse, que estão dentro de todos nós e está dentro de todas as famílias. Agora, para não omitir a formação acadêmica de cada um de vocês, vou ler rapidamente a biografia de cada uma e vou, logo em seguida, passar a palavra ao presidente para começar o que interessa, que é o bate-papo. E a primeira apresentação de vocês. Então. Bom, eu vou começar pela Greciane, doutora Greciane Carvalho Cordeiro, promotora de justiça, jornalista e escritora, mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade de Fortaleza, articulista do jornal O Estado, alguns livros publicados, e membro da Academia Cearense de Letras, da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza e da Academia Fortalecense de Letras, sócia correspondente da União Brasileira de Escritores e membro da Rede de Escritoras Brasileiras, da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil e da Sociedade Amigas do Livro. Há mais para ler, mas se a gente tomar mais tempo, a gente vai... Deixa quieto. Eu dei o essencial e dá para sentir o gabarito da nossa amiga e palestrante. E Lúcia Eberhardt, que esse nome dela eu sempre erro, porque é do marido dela, ela casou com o suíço, casou porque quis, né? Então ela carrega o nome dele. Graduada em Teologia, com pós-graduação em Comunicação e Marketing Digital, é embaixadora da paz pelo Ciclo Universal França e Suíça. Multitalentosa, autora e fundadora presidente do Madalenas Suíça Brasil. Nascida em São Paulo, é naturalizada suíça. Há mais de 20 anos utiliza as artes e a literatura como armas em seu combate informativo e preventivo. Na literatura, tem em seu currículo a participação como coautor em várias antologias. Possui diversos livros autorais publicados em português, francês, alemão, francês e inglês. Como palestrante, seu currículo apresenta o Consulado-Geral do Brasil em Genebra e Zurique, ONU em Genebra e Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, e agora o Rotary Club Boca Raton West. Então, eu acho que eu apresentei nossas amigas e sejam muito bem recebidas, vocês são bem recebidas, e vamos aproveitar o melhor da noite. E eu passo a palavra ao presidente. Muito obrigada, Luísio. Sem mais delongas, Lúcia, a tela é sua, por favor. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria e com muita honra que eu estou participando pela primeira vez com Rotary em Boca Raton. E eu quero agradecer a senhora presidente Vânia Amorim, quero agradecer também a Luísio Vasconcelos e a Greciane por ter aceitado a participar conosco. Vou dar uma pequena introdução aqui sobre o tráfico de pessoas, que é um desafio para os direitos humanos, é uma grande problemática da atualidade, mas eu não posso falar de tráfico de pessoas sem antes falar e apresentar
o Madalenas. Nós estamos comemorando esse ano de 2020, nós estamos comemorando 20 anos de existência e estava programado as comemorações em um circo na cidade de Zurique. Infelizmente, devido à pandemia, tivemos que anular as comemorações físicas, onde nós iríamos trazer artistas de diversas partes da Europa, do Brasil, e nós resolvemos fazer um cordel em comemoração aos 20 anos. Vou pedir à Vânia se é possível compartilhar esse cordel, fazendo um resumo de todas as nossas atividades durante esses 20 anos de existência. Sim, já vou fazer já. Todas as perguntas, as questões que vocês tiverem durante esse período que vai passar o cordel, onde eu vou fazer a narrativa sobre o tráfico de pessoas e depois Graciane ela vai falar também, por gentileza que vocês tomem nota, porque depois nós vamos ter perguntas e respostas. Preciso de uma premissa. Quando o tema é relevante, minha mente chega atiça. Faço um cordel no Brasil, pensando lá na Suíça. O projeto Madalenas é elo de ligação entre Brasil e Suíça, que atua com proteção àqueles que necessitam de ajuda ou intervenção. Apoia aquelas pessoas que são marginalizadas, que sofrem vários abusos, agredidas, maltratadas ou que sofrem todo dia por serem discriminadas. No ano 98, primeiro passo foi dado. Gember, um novo projeto, foi ali iniciado. E então, no ano 2000, por Lúcia Amélia Abraçado. Lúcia Amélia Eberhard, mulher empreendedora, 8 livros publicados, multitalentosa autora do Prevenção Madalenas, ela é sócio fundadora. Desde quando Lúcia Amélia assumiu a presidência, trabalha com muito afinco para garantir assistência a todos os explorados, vítimas de violência. Brasileiros que deixaram a sua própria nação para viajar para a Suíça com sonhos no coração. Ao chegar, só encontraram dor, assédio, exploração. As promessas mais diversas. Vem pra cá ser dançarina, emprego de cozinheira, vem ser babá de menina, propostas de casamento, muita coisa que fascina. Porém, tudo que vem fácil se vai com facilidade. A ilusão do glamour da vida à realidade. O que era luz vira trevas, começa a dificuldade. Tráfico de seres humanos tratados como animais. São violências domésticas, maus tratos sexuais, trabalhos precarizados, explorações laborais. O Prevenção Madalenas chegou para socorrer. São 70 desta equipe que trabalham para valer, para que os direitos humanos possam se fortalecer. Escolas, aeroportos, rádios, TVs e jornais, ações para exibição de filmes, fatos reais, palestras e entrevistas, várias ações sociais, panfletos informativos em bares e restaurantes, praias, parques, discotecas, em ações estruturantes, seja em bares, cabarés, tem equipes atuantes, para levar uma mensagem de conscientização, com esperança, coragem, empatia, compaixão, oferecendo ombro amigo
ao estender uma mão. Juiz, médico, psicólogo, todos prontos para ajudar. Vários encaminhamentos, assistência consular. Uma equipe que trabalha sempre pronta para ajudar. O trabalho preventivo foi para solo brasileiro, para mídias, ruas, escolas, um trabalho pioneiro, mostrando todos os riscos da ida ao solo estrangeiro. O país é diferente, língua, costumes, cultura, precisa de muito estudo para ir de forma segura e não cair na armadilha da ilusão da aventura. Tráfico de seres humanos é uma realidade. Muitos raptos acontecem num bocado de cidade. São crianças ou mulheres em vulnerabilidade. A Ciata no Brasil foi contra a exploração. As ações com estudantes trabalham a prevenção e é unidos no amor que garantem proteção. Tem projeto com idosos, sorrisos para criançada. Tem desfile especial, palestra consolidada, saraus internacionais levando a arte na estrada. Antologia poética, biblioteca no Brasil, além de biblioteca, também um parque infantil, esporte e cidadania, é babado forte, viu? Abrigo para mulheres, catálogo, consulado, laureados, Madalenas, teve um e-book criado, 150 mulheres de volta ao país amado. São 20 anos de história para melhorar essas cenas, começando de uma vida multiplicada em centenas. São 20 anos de estrada do Prevenção Madalenas. Venha também fazer parte desta luta por direito. Ajude na prevenção, combata o preconceito. Toda vida deste mundo merece amor e respeito. Prevenção Madalenas, Suíça, Brasil. Apoie esta causa. Venha fazer parte do Prevenção Madalenas. Muito bom. É notória, obrigada, muito obrigada. É notória a gravidade do tráfico de pessoas, reconhecida como uma das mais graves violações de direitos humanos, assim como a complexidade do tema, que envolve questões como a globalização, a exploração laboral e ou sexual, o trabalho forçado, a discriminação de gênero, da raça e de etnia, a escravidão, o crime organizado transnacional, a migração, bem como as desigualdades econômicas e sociais. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC, esclarece a definição do tráfico segundo o Protocolo de Palermo. Tráfico de pessoas é o ato de recrutar, transportar, transferir, abrigar ou receber pessoas de uma localidade para outra, podendo ser dentro ou fora do país, de maneira legal ou ilegal, voluntariamente ou não, por meio de engano, falsas promessas de trabalho, abuso de poder, ameaças, coação, vulnerabilidade, sequestro ou fraude. O objetivo do tráfico, por que é feito? Para fins de exploração, que inclui prostituição, exploração sexual, trabalhos forçados, escravidão, remoção de órgãos, mendicidade e práticas semelhantes. Para verificar se uma circunstância particular constitui tráfico de pessoas, considere a definição de tráfico no Protocolo de Palermo
sobre tráfico de pessoas e os elementos constitutivos do delito, conforme definido pela legislação nacional pertinente. O fato de uma vítima saber que irá se envolver com a prostituição não é atenuante para o crime cometido pelos traficantes. Os meios utilizados para o tráfico e o elemento da exploração prevalecem. A vítima pode saber a natureza do trabalho que prestará, mas não as condições do trabalho. Não é somente o tráfico de mulheres para fim de prostituição que leva as vítimas do consentimento à escravidão. Há também casos de homens recrutados para trabalhar em fazendas, construções, jogar futebol, etc. Homens que consentiram com aquilo que acreditariam ser apenas um emprego temporário, para depois encontrar-se trancados nos locais de trabalho, sendo explorados fisicamente e recebendo um pagamento próximo ao nada. O elemento do tráfico de pessoas, o ato, o que é feito? Recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas. Como é feito? É feito através de ameaça, uso da força, fraude, engano, abuso de poder ou de vulnerabilidade, ou pagamento ou benefício em troca do controle da vida da vítima. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, 44% das vítimas de tráfico são alvos de exploração sexual. 32% são aliciadas para exploração no trabalho e 25% sofrem com a combinação de ambos os tipos de exploração. Ainda segundo a OIT, pelo menos metade das vítimas do tráfico são menores de 18 anos. As mulheres são as principais vítimas dos traficantes internacionais. A Organização das Nações Unidas, ONU, estima que só na Europa 500 mil mulheres são traficadas a cada ano. As brasileiras engrossam as estatísticas no velho continente e somam 75 mil, o equivalente a 15% das vítimas. Dos brasileiros que cruzam o Atlântico, vítimas de tráfico, 90% são do sexo feminino. Espanha, Holanda, Itália, Portugal, Suíça e França são os principais destinos das brasileiras, segundo as Nações Unidas. E elas chegam principalmente dos estados de Goiás, São Paulo, Ceará, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pobreza e falta de oportunidades são apontadas pela Organização Internacional da Migração, OIM, com um estímulo à expansão do tráfico de seres humanos no mundo. Desde 1994, combatendo as redes internacionais, a entidade já providenciou assistência a cerca de 15 mil vítimas do tráfico de pessoas e implementou 500 projetos de reinserção em 85 países. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a cada ano, cerca de 1 milhão de crianças são exploradas sexualmente no mundo pelo tráfico, pelo abuso sexual, pela prostituição, pornografia infantil, o que comprova a existência de uma indústria com o tráfico. O Ministério da Justiça brasileira criou um serviço telefônico gratuito para denunciar quadrilhas do tráfico de pessoas no Brasil. Basta ligar o número 11, o número 100. A denúncia também pode ser feita via internet através do e-mail especial criado pelo Ministério da Justiça, que é o disquedenuncia@cedh.gov.br. O Ministério da Justiça garante sigilo. Na atualidade, existe o tráfico de pessoas para mendicidade.
que é uma realidade em Portugal e na Suíça, mas desconhece-se a dimensão do fenômeno. É o que conclui o relatório da Rede Europeia Antipobreza, EAPN, que alerta para a falta de respostas para as vítimas, principalmente no caso das crianças. Quanto ao tráfico internacional, nos últimos 5 anos, as mulheres brasileiras são sujeitas ao tráfico de pessoas, especialmente para o Oeste europeu e para a China. Os emigrantes venezuelanos, na atualidade, que atravessam a fronteira, estão vulneráveis ao tráfico de pessoas, como também pessoas transgênero no Brasil, que estão vulneráveis à prostituição forçada. Segundo o relatório da Unidoc, publicado pela ONU, dia 25 de maio de 2020, a pandemia pode provocar um aumento do tráfico de pessoas no mundo. Isso ocorre porque migrantes passam a ter uma necessidade ainda maior de serviços de contrabandistas para atravessarem fronteiras. O fechamento e restrições também resultam no uso de rotas e condições mais arriscadas e os preços mais altos, expondo refugiados e migrantes a abusos e explorações. Refugiados e migrantes da África subsaariana, norte da África, Oriente Médio e Ásia precisam fugir de conflitos de pobreza, enfrentando águas perigosas em mar aberto, onde há reduzidas operações de busca e salvamento, além do risco de transmissão da Covid-19 na ausência de condições básicas de saúde e higiene ao longo do caminho. No contexto mexicano, há investigações sobre o envolvimento de cartéis de drogas no tráfico sexual, usando as mesmas redes de crimes ligadas a drogas e armas para contrabandear pessoas através da fronteira para os Estados Unidos. De acordo com o INSAIG Crime Investigation und Analyse of Organized Crime, 70% de toda a escravidão moderna no México envolve a ação do crime organizado. Isso inclui o sequestro da maioria das mulheres e meninas para a prostituição forçada. A cidade de Tenancingo, em Tlaxcala, é considerada a capital do tráfico sexual do mundo, com traficantes contrabandeando especialmente meninas indígenas para os Estados Unidos e para outras partes do México. Com a palavra, a especialista em tráfico de seres humanos, a doutora Greciane. Boa noite a todos. É um grande prazer estar participando aqui desse evento, dessa palestra, para falar sobre a exploração sexual, né, na sua prevenção, e sobre o tráfico de seres humanos. Uma palestra organizada pelo Rotary Club Boca Raton Oeste, através da Vânia, através do Aloísio, todos os participantes aqui presentes, os amigos também que estão, a Hanna, a Marilena Campos, que é da Sociedade Amiga do Livro. É um prazer grande estar aqui, inclusive para falar de um tema que é tão delicado, é tão complexo, é tão difícil e não é nada digestivo. É por isso que eu vou procurar falar para vocês, a exemplo da Lúcia Melli, de uma forma assim, o mais didática possível, até mesmo porque o tempo é muito exíguo para a gente trabalhar um tema desse que é de tamanha complexidade. Mas a minha satisfação é muito grande em saber que o Rotary, que é uma entidade internacional que tem trabalhos sociais maravilhosos espalhados pelo mundo, tem essa preocupação com a temática dessa tão delicada, tão importante, tão atual e que muita gente, infelizmente, desconhece e acha que é lenda urbana. Para vocês terem uma ideia, existem várias formas de tráfico de seres humanos. Existe o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, onde geralmente, como a Lúcia Amélia falou, a maioria é constituída por mulheres, embora tenham homens, embora tenham transgêneros. Inclusive, é o objeto desse livro aqui, desse romance, Anjo Caído. A Luísa conhece, a Lúcia Amélia também muito bem.
que ele fala justamente de uma forma romanceada de como se dá o turismo sexual, a exploração de crianças e adolescentes, o tráfico de mulheres para o exterior e a exploração para fins sexuais. Então, existe essa forma de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, onde as mulheres constituem a grande maioria, né, das vítimas. Existe também o tráfico de seres humanos para fins de escravidão. Escravidão tanto urbana quanto rural. No Brasil, aqui tem muito. Tem muito aqueles casos dos venezuelanos que vêm foragidos da Venezuela, lá do regime, lá daquele cidadão lá, cujo nome é o Maduro, não é isso? Vem lá do Maduro, e eles ficam ali em São Paulo, trancafiados em galpões e lojas, costurando de manhã, de tarde, de noite, em condições subhumanas, e se submetem àquele tipo de situação porque eles estão ilegais no país, eles não querem voltar para o país de origem, e eles têm que se submeter àquilo como uma forma de sobrevivência. Tem também o tráfico, o trabalho escravo no meio rural, principalmente naquelas fazendas de plantação de cana-de-açúcar do Nordeste, que vez por outro o Ministério Público do Trabalho faz as batidas, faz as investigações e verifica que realmente aquele pessoal vive em situação análoga à de escravos. Existe também outra forma de tráfico de seres humanos, que é para fins de transplantes de órgãos e tecidos, rins, coração, fígado, inclusive é objeto do meu último livro, que é esse aqui, Operação Prometeu nos bastidores do tráfico de órgãos, onde eu falo justamente como se dá essa organização criminosa que lida com transplantes. No Brasil, muita gente acha que tráfico de órgãos é lenda urbana. Mas isso aí já foi mais do que comprovado que não. Na internet, inclusive pela Underweb, você encontra vendas de rins a R$80 mil, venda de coração, venda de fígados. Como os tecidos, os órgãos, eles são comercializados na Underweb e no mercado negro, né? Tem até muitas reportagens, inclusive do Irã, da China, que eles fazem muito isso. E no Brasil atuou uma quadrilha com a conexão no Brasil, África do Sul e Israel, onde eles vinham para cá, aliciavam as pessoas pobres, geralmente as pessoas pobres em situação de mendicância, e diziam: olha, eu pago R$80 mil por um rim seu. Você viaja comigo para a África do Sul, faz todos os exames, faz ali a cirurgia, você vai ajudar uma pessoa e volta para casa com R$80 mil no bolso. A pessoa aceita. Inclusive, para a legislação brasileira, isso é crime. Embora você consinta em ceder, em vender aquele teu rim, que é teu, mas para a legislação brasileira, aquela pessoa que vendeu é vítima, mas aquela que aliciou é um traficante de órgãos. Então, tem os tráficos de órgãos também. E também tem a adoção ilegal, né? Principalmente de crianças. No Brasil teve uma época que acontecia muito isso. Hoje não, porque hoje tem a fila de adoção do Conselho Nacional de Justiça, tudo é bem elaborado, tem que obedecer àquela fila. Mas quando não havia isso, muitos estrangeiros que não podiam ter filhos, que queriam ter filhos, vinham para cá, principalmente para o interior, onde o pessoal geralmente tem muito filho, e as pessoas davam filho. Olha, tá aqui, eu não tenho condição de criar esse menino, então você vai levar esse menino lá para o seu país, vai criar muito melhor. E geralmente tinha uma pessoa para intermediar aquilo. A pessoa recebia uma casinha, recebia algum dinheiro, deixava o seu filho acreditando que assim seu filho está bem e tudo, e aquela criança era levada de uma forma ilegal, sem passar pelo processo de adoção. Tudo isso está previsto na legislação brasileira, no Código Penal. É uma pena que vai de 4 a 8 anos de reclusão. Só que, infelizmente, é um tipo de crime muito difícil de você, primeiro, as vítimas denunciarem, porque tem medo do traficante, do aliciador, da organização criminosa, existe a intimidação, e existe também, principalmente aquelas mulheres que estão no exterior, a barreira do idioma, né? E a vergonha de voltar para o país, que vem com o país manchada, maculada, com a honra maculada, enganada, muitas vezes rejeitada até pela família que não a entende, que não a vê como vítima. Então tem toda essa situação envolvendo o tráfico de seres humanos, né? Todas essas vertentes aí. E eu vou aqui ousadamente, porque o tempo também é muito curto, falar para vocês por que acontece, como acontece, onde acontece e o que fazer. Também de forma en passant, porque a Lúcia Amélia também falou sobre isso, inclusive
trouxe dados da Organização Internacional do Trabalho, da ONU-DC, e são dados que, infelizmente, se aproximam da realidade, mas não refletem a realidade, porque são crimes muito difíceis de você investigar, de você chegar a organizações criminosas. Todo crime que envolve a organização criminosa, ele é muito difícil de se investigar e de apurar. E mesmo se consiga chegar alguém, você chega só ali na base da pirâmide, é muito difícil alcançar o topo, quem realmente manda. Porque o crime organizado é isso, ele é organizado em células, muitas vezes independentes, que não se intercomunicam justamente para preservar as outras células, para não cair como um castelo de cartas, e preserva sempre a base da pirâmide. O Estado sempre tem o braço do Estado presente, pessoas que ali facilitam isso. É por isso que muitas mulheres são aliciadas, chegam ali, passam pela imigração, ali retiram logo o passaporte, porque tem pessoas do próprio Estado que colaboram com aquele tipo de crime. Então, por que é que isso existe? Primeiro, porque é um negócio altamente lucrativo, é um negócio que movimenta em torno de 32 bilhões de dólares por ano, perdendo apenas para o tráfico de órgãos e para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Então, o tráfico de seres humanos é o terceiro negócio mais lucrativo do mundo. Então, por isso que ele existe, é um dos porquês. Tem também o efeito da globalização, tem o efeito da imigração, como a Lúcia Amélia falou, que acentua sobremaneira esse problema. E tudo isso decorre do quê? Das desigualdades sociais, da pobreza, da fome, da miséria, que faz com que essas pessoas abandonem a sua terra natal em busca de novas oportunidades, acreditando que chegando naquele país de primeiro mundo, vai ter oportunidade para si, para a sua família, para os seus filhos, e geralmente esse mundo cor-de-rosa, ele não se dá dessa forma. Muitas vezes essas pessoas que chegam ilegalmente nesse país e que permanecem ilegalmente nesse país têm que se submeter, muitas vezes, aos braços de organizações criminosas. Até mesmo porque, para que as autoridades da imigração não descubram e deportem, né? Então, eles preferem se sujeitar, muitas vezes, a esse tipo de situação. Existe muita gente ganhando com isso. Hotéis, motéis, casas de massagem, fazendeiros. E tem muita gente que lucra com isso. É por isso que existe. E a gente pode perguntar, mas como é que em pleno século XXI, com tanta evolução da ciência, da tecnologia, a gente aqui falando com pessoas do outro lado do mundo, conversando aqui em tempo real, e tem que pessoas que ainda caem nisso. Será que isso existe? Existe. Infelizmente, é uma triste realidade. E como é que se dá isso? Geralmente pelo aliciamento. O aliciador, ele é como o estelionatário, ele é envolvente, ele é sedutor. Então, ele chega para aquela suposta vítima, para aquela pretensa vítima, com as melhores propostas do mundo. Vamos, olha, eu consegui para ti, para trabalhar como babá lá na Suíça, como dançarina lá na Holanda, você vai ganhar tanto, você vai poder ajudar a sua família, você vai poder mandar dinheiro para os seus pais que passam necessidade. E a pessoa, naquela situação difícil, sofrendo, se vendo sem perspectiva, aceita. Quando chega lá, não é nada daquilo. São tomados seu passaporte, seus documentos, ela geralmente é enclausurada, inclusive é considerada como escrava, muitas vezes escrava sexual, eu abordo muito isso em Anjo Caído, e ela passa a viver em condições degradantes, onde os direitos humanos mais elementares são violados. Lembrando aqui que a prostituição ela não é crime, nunca foi e nunca será. O que é crime é a forma como a pessoa é submetida à prostituição. É isso que transforma aquele agenciador em criminoso. Outra forma também de você traficar seres humanos é através do arrebatamento, é através da violência, é através do sequestro. Houve países, principalmente no leste europeu, quando estava em guerra, Bósnia e outros países do leste europeu, aquelas quadrilhas ali agiam com muita facilidade, sequestravam mulheres e levavam para vender essas mulheres em outros países europeus, do oeste europeu. E, infelizmente, tem quem compre. Se existe esse tipo de crime, é porque existe gente que se utiliza desse serviço. E existe muita gente. Onde é que acontece esse tipo de crime? Em todo lugar do mundo. No Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Inglaterra, em todo lugar do mundo existe isso. Na África existe isso.
Existem os países que são exportadores e existem os países que são importadores. Os países exportadores geralmente são os países de terceiro mundo, né? Como o nosso Brasil, que é um dos grandes exportadores de pessoas, homens e mulheres transgêneros, para fins de exploração sexual, notadamente para fins de exploração sexual, onde geralmente predomina a região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e, por último, sul. A maioria dessas pessoas são constituídas por mulheres, são os importadores. O México é um grande exportador para os Estados Unidos, notadamente pela sua fronteira, pela sua geografia, que favorece isso. E os importadores são os países de terceiro mundo, para onde as pessoas intentam, sonham em conquistar uma vida melhor, uma vida próspera, viver uma vida decente, digna, quando muitas vezes isso não acontece. Então, são Holanda, Suíça, Alemanha, Noruega. E você pergunta, mas esses países de terceiro mundo não fazem nada? Muitas vezes eles fingem que o problema não existe. Porque não lhes não convém manchar a sua imagem de país de primeiro mundo com esse tipo de crime. Então é melhor fechar os olhos, até mesmo porque essas pessoas que são vítimas, elas não constam em estatísticas, é como se elas não existissem. Então, para eles, é muito fácil agir dessa forma, fechando os olhos. Eu até tive o cuidado de ver, como vocês são do Rotary aí nos Estados Unidos, os Estados Unidos sofrem um grande problema com o tráfico de seres humanos. Tem aqui um relatório do Department of State Trafficking Persons de 2012, que ele diz que os 3 estados que onde mais incide o tráfico de seres humanos são Califórnia, Nova York, o Texas, notadamente pela grande população de imigrantes que se submete a esse tipo de situação, inclusive para chegar no país. A gente vê aqueles coiotes procurando atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos, e se submetem e pagam aquilo, e muitas vezes pagam aquilo com a vida, com a sua própria liberdade, né? E com a sua própria dignidade também. Então, são esses estados. Inclusive, um dado que eu achei muito curioso, diz que a cada 10 crianças traficadas nos Estados Unidos, 3 são da Califórnia. E uma coisa também que eu achei muito interessante nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos e na Europa, as estatísticas geralmente elas funcionam muito bem. No Brasil é muito complicado a gente trabalhar com estatística, que nem sempre são confiáveis. Mas uma estatística de 2018 do polarisproject.org diz o seguinte, que foram identificados vítimas sobreviventes do tráfico de seres humanos 23.078 pessoas. Casos de tráfico humanos, 10.949. E potenciais traficantes, 5.859. No Brasil, gente, essas estatísticas são ínfimas. Apesar de ter o Disque Denúncia, o 100, apesar de ter a possibilidade de você fazer uma denúncia anônima pelo site do Ministério da Justiça, infelizmente isso ocorre com pouquíssima frequência, principalmente em relação ao tráfico de mulheres. Geralmente o tráfico de trabalho escravo já existe, tráfico de órgãos, as denúncias são pouquíssimas, e por conta disso não se tem denúncia, não se tem investigação, não se tem punição. E é por isso que a melhor maneira de se enfrentar a exploração sexual e o tráfico de seres humanos é através da prevenção, é através da educação, é através da orientação de crianças e adolescentes para esse problema que existe, que a gente não pode fechar os olhos para ele. É através de campanhas informativas. Eu não me lembro de uma campanha do governo brasileiro, desse mandato, dos mandatos anteriores, que trabalhem essa questão do tráfico de seres humanos. Não há. Existem campanhas, quando existem, é por conta de empresas, é por conta de ONGs, é por conta de organizações não governamentais de um modo geral. Enfim, tem que se abrir os olhos para isso, porque a educação ainda é a melhor saída. E eu vou encerrar aqui minha fala, que eu já falei demais, para também dar a oportunidade de vocês fazerem as perguntas. Eu vou terminar a minha fala repetindo o que a Vânia disse logo no começo. Eu espero, na verdade, eu espero e eu sonho que haja um dia liberdade e justiça para todos, principalmente para essas vítimas de tráfico de seres humanos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem, Graciane.
Muito bem falado. Então, agradecendo aqui muito a nossas palestrantes Graciane Cordeiro e Lúcia Amélia Ebenhardt, do Madalenas. Eu, inclusive pela Lúcia, que já 2 horas da manhã aí na Suíça, né, Lúcia? Que a gente agradece muito, um grande esforço, mais uma vez. Muito obrigada. Eu gostaria de saber se alguém tem pergunta, algumas perguntas. Eu quero dividir com vocês, já escrevi aí no chat, mas dividir com vocês o website também do Madalenas, que é luciameliamadalenas.com, né? Já coloquei aí para vocês também, no Brasil, o Disque 100, que é o Disque Denúncia, inclusive o Ministério da Justiça garante sigilo, não é isso? Garante. Ótimo. E o Disque Denúncia, @sedh.gov.br. Essas são algumas formas onde as pessoas podem se utilizar para fazer uma denúncia de alguma forma. O Alexandre perguntou aqui para nós se vocês trabalham em conjunto com a Interpol. Não, Alexandre, nós não trabalhamos em conjunto com a Interpol, não. Quem trabalha em conjunto com a Interpol é o Consulado Geral do Brasil de Zurique ou Genebra. As vítimas que nos procuram, que chegam até o Madalenas, aqui na Suíça, nós tentamos colocar elas em contato direto com as autoridades competentes. Nós não trabalhamos juntos com nenhum tipo de organização. Nós servimos de ponte, ou seja, nós enviamos a vítima aos profissionais competentes. Pronto, muito bem. Mais alguma pergunta? Alguém? Sim. Tá, é para a Graciane. A Pois pergunta não, meu amigo. é sobre a estrutura do crime, né, do mundo do crime. Na medida que o Brasil se associa cada vez mais, quer dizer, o governo, e áreas de alguns governos, não são todos, com o crime organizado, milícias, esse negócio todo, isso poderá reforçar a estrutura que domina o mercado de seres humanos no Brasil? Isto é, talvez fazendo de outra maneira, as organizações criminosas que atuam no mercado de tráfico humano são as mesmas ou coincidem com as do crime comum? E aí, então... Não. O Brasil, infelizmente, ele está dominado por organizações criminosas. Isso a gente encontra nos presídios. A gente, aqui, por exemplo, aqui no Ceará, existe um mapeamento da polícia, onde aqui domina a outra facção, enfim, é uma coisa muito confusa. Geralmente, essas organizações criminosas faccionadas, elas lidam mais com o tráfico de armas, elas lidam mais com os crimes comuns e elas lidam muito com o tráfico de drogas. A organização de quadrilhas especializada em tráfico de seres humanos, ela é diferenciada. Ela é como se não fosse especializada naquilo. Ela é mais restrita àquilo. E muitas vezes elas estão associadas a outras organizações criminosas, a outras máfias de outros países, como a Yakuza, como as tríades chinesas, como as Redskinners. Enfim, tem vários. É impressionante como eles têm um poderio de se aliar, de se interagir para esse tipo de prática. Porque a pessoa que alicia aqui, ela não está somente vinculada à organização criminosa daqui. Ela tem um braço, de repente, na Holanda, ela tem um braço na Alemanha, ela tem um braço na Itália. Essa ramificação das organizações criminosas é que dificultam sobremaneira justamente a investigação e a punição dos seus responsáveis. E é muito difícil você evitar isso. E a polícia tem muito trabalho justamente em encontrar, em localizar, em identificar essas organizações criminosas por conta da capilaridade delas e por conta da forma como elas se organizam, que é justamente isso, de formas independentes, em células, de modo a que, caindo uma, não vai atingir a outra. É uma coisa assim, muito curiosa, é um fenômeno muito curioso. Ok. É esse tipo de estrutura
que você falou é muito usada em espionagem, né? Sim, pronto. Exatamente. Exatamente. Pega um, você não pega o resto. Não pega. Você só pega, no máximo, a base. A cúpula, dificilmente você pega. Um exemplo disso, longe de tráfico de seres humanos, é a Lava Jato, né? Que investigou organizações criminosas, mas nunca conseguiu chegar ao topo da pirâmide. Vai seguindo o dinheiro, mas quando chega ali, esbarra. Por quê? Porque o crime organizado, o poderio dele, o grande segredo do crime organizado, é porque existe o braço dele dentro do Estado, que dificulta justamente a chegada da investigação, a elucidação do crime. Beleza. Muito obrigado. Por nada. Mais alguém? Sim, eu tenho uma pergunta. Eu tô sem vídeo, né? No sentido geral, bom, se fala tráfico humano, como seria assim, a primeira resposta, o primeiro ato que a gente pode proteger as pessoas contra o tráfico? Uma pergunta, uma coisa, como que se pode? Eu sei que vai depender da condição financeira dela, que eles vão mais na condição de pessoas com menos condições financeiras e tudo, mas como a gente poderia, dia a dia, proteger outras pessoas do tráfico humano? Você responde, você, Amélia, que pode estar ligada aí ao trabalho do Madalenas? A única forma de combater essa problemática é através da prevenção. Já dizia o velho ditado, é melhor prevenir que remediar. Então, a única chance que nós temos em amenizar essa situação é através da prevenção. Que o tema seja abordado a tempo e a fora de tempo nas escolas, nas rádios, na televisão, em conversa de comadre, nos bares. Tem que existir uma conscientização em território brasileiro, em território europeu, em território americano, sobre a problemática do tráfico de seres humanos. Isso deve ser, a prevenção, ela deve se tornar uma obrigação nas escolas do mundo todo. Vocês estão me escutando? Sim. 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 Sim, eu queria falar sobre 2 filmes que falam de tráfico. Eu não vou contar a história do filme, mas o primeiro filme eu penso que todo mundo viu foi o Taken, primeiro. Eu, quando vi aquele filme, eu fiquei apavorada. Claro que existe um exagero, tem aquelas coisas todas, mas no fundo da história eram 2 meninas com recursos, supostamente bem educadas, e caíram no tráfico, né? Exato, então, Jane. A partir daquele filme, só um instantinho. A partir daquele filme, eu abri meus olhos, eu comecei a falar com a minha filha, principalmente mulher, que é um alvo maior, como vocês mesmos viram nas estatísticas, né? E comecei a falar com as crianças, abre o olho, fica atento. Você está feliz, está fazendo uma viagem, chegando no lugar e, de repente, você é abordado com uma pessoa maravilhosa e por aí vai, né? E o outro filme que eu também fiquei apavorada, aliás, foi um filme que os brasileiros contestaram porque falou mal do Brasil, porque esse filme se passou no Brasil. Não é um filme brasileiro, mas a história passou no Brasil. Eu acho que é turistas o nome. Turismo. Um grupo de turistas chegam no Brasil e numa festinha na praia, blá, 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 eles são dopados e dali eles são transformados ao tráfico de órgãos. Foi outra coisa que eu fiquei apavorada. Então, a gente tem que tomar cuidado, avisar com os nossos filhos, e seja lá para quem for. Veja com quem que você está, o que você está bebendo, quem está te dando o quê, porque amigo é amigo, mas não é não, viu? Então, eu queria só chamar a atenção disso, que realmente é uma coisa assustadora isso, né? Bem lembrado, Dini. Eu tenho aqui uma pergunta da Hannah, é para Gessiane.
o que te levou a escrever o livro Anjo Caído? Você assistiu alguma matéria? É sobre alguém em específico? O que te inspirou para escrever o livro Anjo Caído? Oi, Hanna. Tudo bem? Prazer ter você aqui. Bom, foi o seguinte, teve uma época aqui no Ceará que a prostituição ela estava uma coisa assim horrorosa, principalmente de adolescentes. Você ia na beira-mar, você via as adolescentes a cada metros, ou até menos, nitidamente se prostituindo. E foi uma época que começaram a vir muito para cá, muitos voos charters da Holanda, da Noruega, da França, só com homens. Esses homens vinham para cá, era só homem, dentro do avião só havia homem. Então, esses homens, eles vinham para cá para fazer o chamado turismo sexual. Quando eles vinham para cá, eles já vinham com o pacote pronto, hospedagem, tinha os passeios turísticos, passeio de buggy pelas dunas, conhecer Praia de Canoa Quebrada, Jericoacoara, não sei o quê, e tinha também, já incluso, escolhido por eles, o programa sexual. Então, eles escolhiam com quem é que eles queriam transar, com a faixa etária, qual era o tipo, tinha um book onde eles escolhiam isso aí. Houve uma CPI na época da Câmara Municipal de Fortaleza para instaurar isso aí, essa questão para investigar o turismo sexual, a exploração infanto-juvenil. Isso aí foi o maior auê aqui na cidade, teve grande repercussão no mundo todo. E isso me chamou a atenção. Na época, eu já era promotora de justiça, eu sempre trabalhei muito nessa área do crime, e hoje eu atuo na área do crime. E eu achei muito interessante isso aí. E eu, como eu sempre gostei de escrever romance, já escrevi outro tipo de literatura, o que é que eu fiz? Eu procurei trazer essa história de uma forma romanceada, porque através de um romance ele conseguiria chegar a muito mais pessoas do que se eu fizesse um estudo, um tratado jurídico, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Então a ideia foi essa, foi de contar essa problemática do turismo sexual, da exploração infanto-juvenil e também do tráfico de mulheres, porque em um determinado momento a Maria, que é a personagem principal do livro, ela vai para a Itália para esconder as provas que a incriminavam e incriminavam o agenciador dela aqui no Brasil. E lá ela é transformada em escrava sexual numa boate. Então eu juntei tudo nesse pacote com uma forma de falar, de abordar sobre o tráfico de seres humanos de uma forma que chegasse ao maior número de gente possível. Foi aí a história do Anjo Caído. Muito bem. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Lindo a iniciativa. O que a Didi colocou, que realmente, quando eu assisti esse filme Taken também, faz com que dá um arrepio. O seu pai é o maior policial, né? Ele está super envolvido nisso e a filha cai nisso. Então, assim, é bem debaixo do nariz mesmo que a coisa acontece. Então, eu acho que o que a Lúcia falou da prevenção, da informação, é muito importante mesmo. Francisco, você pode falar. Então, pode ser para as duas, quem queira responder. O que eu acho que, como vocês falaram, que a maior arma contra isso, né, é a prevenção, o que é trazer isso a público, né, como a Dini estava falando, nós, os pais, alertarem as crianças e tudo mais, e para isso tem que ter divulgação. Então, vocês podem me confirmar, mas o meu pensamento aqui é que vocês não têm ajuda seja no Brasil ou nos Estados Unidos, como falaram, os números são altos, e o governo não quer reconhecer isso, que é uma publicidade negativa. Então, a pergunta seria, vocês têm alguma ajuda do governo? Essa ajuda é suficiente ou não tem ajuda nenhuma? Porque no governo que eu estou falando, pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Brasil, que eu acho que isso deve ser um grande challenge, uma grande dificuldade seria os países assumirem que isso realmente acontece e ajudarem na divulgação, no alerta desse problema. Essa é a minha pergunta. Cadê a Lúcia Amélia? Eu estou aqui. Pois responda, minha amiga, porque a fé como presidente do Madalena... Eu só fui buscar um livro que eu esqueci. Eu esqueci do livro que nós trabalhamos
que é um livro criado especialmente para trabalhar com a prevenção, para os pais trabalhar esse livro aqui que se chama As Aventuras de Madaleninha e o Desaparecimento de Bubu. Esse livro ele foi feito especialmente para trabalhar a prevenção, os pais com os filhos, lendo a história, interagindo, e através da história pode ser feito a prevenção. Esse livro nós trabalhamos nas escolas brasileiras, nas escolas do Nordeste, com a ajuda do professor Samuel Lira, nós conseguimos fazer um trabalho de prevenção em 200 escolas do Nordeste, no Nordeste do Brasil, especificamente na região do Recife. Só complementando aí, Lúcia Amélia, diante da pergunta que ele fez, é aquela coisa, quando você não pode nunca combater um problema que você não reconhece. Exato. Então, acho que é por conta disso que os governos, de um modo geral, eles não trabalham essa questão de campanhas publicitárias, de prevenção, porque eles não querem reconhecer esse problema porque é propaganda negativa que conspira contra eles. Então, é melhor fechar os olhos. Quem faz esse trabalho geralmente são ONGs, são organizações não governamentais, a sociedade civil. Mas esse é uma obrigação da sociedade civil, não é obrigação do presidente também do Estado. Da República, é uma obrigação da sociedade civil. A informação, a prevenção, pai que educa o filho, mãe que educa a filha, o tio que ajuda a sobrinha, o vizinho. Essa aí é a sociedade civil. Esse combate tem que ser feito através da população, porque o governo ele tem outra coisa muito mais outras coisas. Mas eu estou falando aqui das campanhas publicitárias, né? Campanhas publicitárias de informação também, para que tenha um alcance muito maior. É importante também. Olha, quando nós começamos a trabalhar com a temática do tráfico de seres humanos, há 20 anos atrás, ninguém ouvia nem falar sobre tráfico de seres humanos. Então, eu não vou fazer política aqui, não vou falar de política, mas quem deu uma grande visibilidade à problemática do tráfico de seres humanos a nível internacional foi a partir do governo do Lula. Quando nós estivemos no Itamaraty, que ele reconheceu, e foi ele que assinou um tratado, um protocolo que existe, que até, não sei se já foi eliminado, mas eles trabalhavam muito sobre essa temática do tráfico de seres humanos a nível internacional. Inclusive, a Polícia Federal Brasileira, na época do governo Lula, veio aqui para a Suíça, fez investigações, foi desmantelada várias quadrilhas, isso existiu na época. Hoje, eu não sei como está. Inclusive, nós tivemos várias reuniões, o primeiro encontro sobre tráfico internacional de pessoas. A prevenção começou através do Ministério, foi por isso que eu fui parar no Itamaraty, porque tinha todo esse apoio, começou no governo do PT. Eu não sei agora como é que está. Eu queria acrescentar ao que a Graciane falou, e também o que a Lúcia falou, certamente, essa experiência de Fortaleza que você mencionou, Graciane, e eu vivi na medida que eu ia muito ao Nordeste por causa do meu trabalho e tal. E as últimas vezes que eu fui a Fortaleza, especialmente ali na Beira-Mar, era flagrante o que você está falando. Com todo respeito aos residentes, que é meu país também, e tal, era um prostíbulo a céu aberto. Aqueles bancos da praça, que ficam na calçada, eram ocupados por mocinhas, e ficavam aqueles italianos e portugueses em volta ali.
quando você ia tomar café, eu estou falando em bons hotéis, estava cheio de refeitório. Quer dizer, só não via quem não queria. E aí, quando eu digo não via quem não queria, era quem podia fazer alguma coisa, geralmente as classes mais altas, mais abastadas, tem a obrigação de ver o que eu estava vendo. É verdade. Eu acho que isso, até certo ponto... ainda tinha um cassino ali perto, numa rua que passa atrás, que eu não me lembro o nome, na beira-mar, numa rua interna. Tinha um cassino, onde todo mundo ia lá jogar. Quer dizer, você tinha prostituição na beira-mar e, quando ficava mais tarde, você ia para o cassino. Uma cidade brasileira, não é? Verdade, isso é verdade. Com uma elite inteligente, tal. Então, é só um adendo que eu acho que é mais ou menos por aí. Se o governo não age, o cidadão, o mais que ele pode fazer é denunciar, ou se organizar, mas tem muito menos força. Você está falando com bandidos, com gente que topa tudo. Então, um pouco na alçada. Esse é um comentário. Verdade. Muito bem. Mais alguma pergunta ou podemos liberar a Lúcia e dormir? Eu já estou dormindo aqui, eu vou ter que me levantar de 5 horas da manhã, já são 2 horas já 21. passadas as 2 da manhã. Ok. Bom, então eu quero mais uma vez agradecer Lúcia e Greciane, excelente o tema, muitas informações que a gente teve aqui. Nem todos eu consegui colocar, todos os participantes que nós temos hoje aqui com a gente na tela, vou estudar um pouco melhor isso, mas vi várias perguntas, o pessoal levantando a mão, positivo, parabenizando o livro, parabenizando o cordel, que foi muito bacana, muito bem feito. Vou dividir, para quem se interessar também, esse vídeo. Já passei o seu website, Lúcia. Se tiver, Greciane, alguma outra informação que você gostaria de adicionar, por favor, envie para a gente, pode enviar para a Lúcia, para mim. E a gente realmente fizemos o ano passado já uma palestra, tivemos uma pessoa aqui, inclusive era ex-senadora, Maria Sachs, trouxe bastante informação. Esse é o nosso segundo evento com esse tema, que eu acho muito importante a gente estar batendo e estar orientando, chamando atenção, e há muito que ser feito. Há muito que ser feito. Mais uma vez, muito obrigada. O Rotary Boca Raton Oeste agradece. Eu, em nome do presidente Vânia, né, em nome do Rotary, agradeço muito. Foi uma excelente palestra e espero a gente poder fazer mais como essas, envolvendo outros assuntos. E fica aqui o nosso canal aberto também para vocês, viu? Muito obrigada, Lúcia. Muito obrigada. Será um grande prazer. Obrigada. Luísa, muito obrigada, meu querido. Um grande abraço para você. Obrigada. A Luísa, foi um prazer revê-lo. E boa noite. Verdade, o Aloysio trouxe o seu nome. O Aloysio que levantou o nome. Olha, tem uma pessoa na Suíça. Falei, então você é verdade. Desculpa, Aloysio, eu deveria ter mencionado. Aí eu já falei, eu só vou se a Greciane vier. Obrigada, eu conheço a Lúcia. Ok, vamos trazer então a autoridade à Lúcia. A Lúcia trouxe a Greciane. Eu falei na Greciane, confesso aqui ao público, né, que eu esqueci o primeiro nome dela. Eu escrevi a Greciane, falei, olha, ainda tem lá uma pessoa que mora no Ceará. Tudo escritinho. Agora você não esquece mais. Agora não esqueço mais. Está perdoado. Tá bom. Ok. Boa noite. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, Angélica. E até breve. Tchau. Tchau. Até logo, gente. Foi um prazer. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigada.